Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 7, versos 47 a 48, que dizem: Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Bom, queridos, diante, da situação incômoda dos guardas do templo terem sido convencidos por Jesus e não terem prendido Jesus conforme tinham sido ordenados, aqui vem a resposta dos fariseus. Ora, vocês foram enganados? Ninguém das autoridades, ninguém dos fariseus, ou seja, daqueles que conhecem as Escrituras, creu nele. Então, queridos, está aqui a grande questão. Os guardas que ouviram Jesus com o coração aberto compreenderam a mensagem, enquanto aqueles religiosos que vinham já com o coração fechado, porque eles tinham já o conjunto de regrinhas que eles tinham e não abririam mão daquilo, então, com o coração fechado, eles não aceitavam a mensagem de Jesus. Agora, aqueles que vêm com o coração aberto, com realmente desejo de encontrar a verdade, esses encontram. Só que aí tem um problema, queridos. Esses que vêm com o coração aberto, esses que encontram a verdade, eles vão ter que passar por um obstáculo. Porque muitos, queridos, não seguem o Evangelho porque as autoridades, entre aspas, o impedem. Ou seja, conhecedores de alguma filosofia, conhecedores de alguma religião, ou mesmo líderes de algum tipo de igreja cristã que tem caminhos legalistas ou caminhos diferentes do Evangelho, que impedem essas pessoas de seguir a simplicidade de Jesus, o amor de Jesus e a forma linda que o Evangelho nos ensina a viver. Por que não seguem? Porque as autoridades o impedem. As autoridades dizem: olha, não é isso que eu sigo, siga a mim. Não siga Jesus, siga a mim. E aí está um grande problema, E aí é a nossa decisão, queridos, se você vai seguir o que é pregado por aí, seja lá por quem for, ou por Jesus. Se um bispo, se um apóstolo, se um patriarca, se um profeta, se um pastor, se um padre, seja lá quem for, queridos, se prega um evangelho diferente do de Jesus Cristo, como o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. E ele diz, olha, se eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, veja só, se eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, vos pregar um evangelho diferente do de Cristo, seja considerado anátema, seja considerado excluído, seja considerado falso. E se não bastasse uma afirmação tão contundente, o apóstolo Paulo repete, ele diz no verso 9, eu vos disse e repito, se eu, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo do céu vos pregar um evangelho diferente do de Cristo, seja considerado anátema. Então não interessa, queridos, a autoridade, não interessa o título, o conhecimento da pessoa, seja na religião, seja na ciência, seja no que tipo de poder ou conhecimento essa pessoa tem. Não interessa. Porque uma coisa é o ser humano, outra coisa é Deus, queridos. Se Deus fala uma coisa e os maiores sábios do planeta dizem outra, eu fico com Deus e sem hesitar, sem titubear. Não me interessa o que digo. A grande força do Evangelho está no que Jesus fez, nos seus milagres, na sua ressurreição, no cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento e no ensino belíssimo dele. Isso tudo, todo esse conjunto de coisas, mais o amor demonstrado por ele,
a autoridade que ele demonstrou e tudo que nos leva a concluir que ele era Deus encarnado, isso sobrepuja toda e qualquer afirmação humana. Todo e qualquer postulado que qualquer um crie com os argumentos, com mensagens bem elaboradas, se entrar em choque com Cristo, será descartado, precisa ser descartado. Não porque nós temos uma fé cega, mas porque nós temos uma fé que enxerga. Enxerga e compara o que Jesus diz com o que qualquer um diz. É só comparar. Compare. Você nunca vai se enganar, jamais. Então, autoridades, líderes, ótimo. São importantes, mas desde que servos de Cristo. Porque se oporem a Cristo, como diz as Escrituras, quem se jogar contra essa pedra será esmigalhado. Não tem como você vencer a verdade. Nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. E aqui eles dizem, ora, mas ninguém nas autoridades creu nele. Mas, na verdade, vários creram, né? João 12 diz que muitos das autoridades creram, mas tinham medo de dizer isso porque seriam expulsos da sinagoga. Então, muitas pessoas preferem a glória dos homens, né, do que a glória de Deus. Nicodemos, José de Arimateia são dois nomes conhecidos, fora outras que haviam. O princípio disso tudo, queridos, que estamos tratando aqui, é que as autoridades crerem ou não é prova alguma, não é argumento nenhum de que Jesus é Deus. Deus não precisa de um testemunho de um terceiro. Ele se basta comprovando quem ele é. E como o próprio Jesus disse, se eu fosse do mundo, se eu fosse de acordo com esse sistema de poder, com esse sistema cheio de corrupção, cheio de justificativas, cheio de exploração das pessoas, se eu fosse como eles me amariam. Mas como eu não sou como eles, como eu não exploro as pessoas, como eu não esmago as pessoas, como eu prego o amor, eles não me amam e não me querem. E uma coisa comum hoje em dia é que alguns tentam provar se Deus existe ou não, provar ou desprovar pelo número de cientistas que creem ou não creem. Queridos, Deus não precisa do testemunho de homens, como eu disse. E Deus não faz acepção de pessoas, porque o cara é PhD em física ou PhD em matemática, isso não faz dele um maior ou menor conhecedor de Deus em relação a uma pessoa simples que mora no campo, uma pessoa num monte ou uma pessoa analfabeta. É claro que uma pessoa muito simples pode ser mais fácil de ser enganada, mas uma pessoa muito culta pode ser tão fechada em si mesma que simplesmente quer ficar ali presa em números em vez de abrir o coração. Porque, queridos, Deus é muito mais algo do coração do que do intelecto. Porque pelo intelecto, uma pessoa pode até chegar a alguma conclusão a respeito de Deus, mas rejeitá-lo, porque seu estilo de vida, os seus gostos, as suas preferências não estão muito de acordo com Deus, então ele bloqueia esse conhecimento no coração. O experimentar de Deus vem pelo coração. As pessoas mais cultas que creram em Deus talvez não tiveram o mesmo nível de profundidade com Deus, de vida espiritual com Deus, do que pessoas muito simples. Talvez você tenha já tido momentos com Deus muito mais profundos do que os maiores intelectuais. Deus é um pai, queridos, ele se relaciona com um filho, porque um filho é extremamente culto, não faz dele um filho mais amado ou menos amado, ou um filho que vai desfrutar mais da companhia do pai. O filho que vai mais desfrutar da companhia do pai é o filho que mais quer o pai. E seja você assim. Ainda bem que não dependemos de tanta cultura, de tanta inteligência, de tanto nível intelectual para conhecer a Deus, né, querido? Senão Deus faria acepção de pessoas, senão seria uma coisa muito estranha, né? Depender de
leitura de inúmeros livros, de ser extremamente inteligente para conhecer Deus a fundo. Porque a maioria das pessoas não tem tanta inteligência assim, são pessoas normais, não chegam a tantos níveis de genialidade. Ora, Deus se restringir apenas aos gênios, né, seria uma exclusão enorme da humanidade, e Deus não faz isso. E algo comum, queridos, nós vemos Cristo ser sistematicamente rejeitado pelos dominadores do mundo. Os grandes governadores, os grandes líderes, em geral rejeitam Cristo. Porque os dominadores, queridos, entendam bem, eles querem explorar pessoas, querem viver em torno de si mesmas, querem se exaltar, querem fazer o que quiserem sem prestar contas de nada, relativizando o mal e usando do poder em benefício próprio. Então é claro que isso entra em choque com o que Cristo prega. Eles não vão querer viver uma vida de humildade, uma vida de servir o próximo, uma vida de bondade, de abnegação. Isso é insuportável e é impensável para a imensa maioria desses líderes. Eles estão simplesmente ocupados demais consigo mesmos. Então a não aceitação desses dominadores, desses poderosos, não aceitarem Jesus, não depõe contra Jesus, depõe contra eles. Porque é o coração deles que não quer esse caminho, que é a porta estreita, um caminho de humildade, um caminho de serviço, um caminho de amar ao próximo como a ti mesmo. O coração desses muitas vezes não querem. Então, queridos, nunca se impressione com poderosos, com sábios, nada disso. Siga Cristo pelo que Ele mostra para você, pelo que Ele se revela a você, pelo ensino dEle. Se os sábios desse mundo não querem viver esse caminho simples de amar, esse caminho simples de ajudar e abençoar a vida do próximo e de seguir a Deus com um coração puro, meu irmão, é uma pena para eles. Eu não fico com pena de Deus como se Deus precisasse. Ó, coitado de Deus, um grande sábio não está seguindo Deus. Não, coitado do sábio, que está perdendo a oportunidade de conhecer o ser mais maravilhoso do universo. Deus não se diminui em nada sem pessoa X ou Y, sem os líderes e autoridades. São esses líderes e autoridades que estão se mostrando tolos, com coração duro, com coração corrupto. E você, desfrute do teu Deus. Não se perca nesse caminho e olhe sempre para Jesus, porque essa é a maior sabedoria do mundo, essa é a maior conquista que um ser humano pode ter. Maior que todas as riquezas, maior que todas as conquistas esportivas, todas as vitórias, a maior conquista do ser humano é conhecer a Deus. E olha, meu irmão, isso é bom demais, é um privilégio enorme. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.